Alguns anos atrás, Taylor Swift surgiu como uma cantora pop, mas ainda não era um ídolo nem um modelo para a maioria das pessoas. Com o tempo, mais e mais jovens passaram a olhar para ela com admiração e criaram até um fã-clube se auto-intitulando como Swifties. E então chegou a mais recente turnê em que coisas diferentes aconteceram. Por exemplo, algumas pessoas pagaram o preço de conseguir um lugar perto do palco com as suas vidas. E também ouvimos relatos de que acontecia um certo tipo de amnésia coletiva depois do show, porque muitas pessoas assistiam o show, mas no outro dia não se lembravam do que aconteceu. E nesse vídeo nós vamos explorar o que está por trás da ascensão e da fama de Taylor Swift, analisando as músicas, a postura e buscando responder: será que cristãos deveriam ouvir Taylor Swift? É importante firmar nossos alicerces na palavra de Deus. Como cristãos que foram redimidos pelo Senhor Jesus e somos santificados a cada dia pela obra do Espírito Santo, o nosso coração foi liberto das coisas deste mundo e agora nós podemos ativamente obedecer aquilo que Deus nos instrui. Assim, a palavra de Deus é nossa regra de como viver e como agir. Por exemplo, o apóstolo Paulo, em Romanos 12, nos instrui de que não devemos nos conformar com este século, mas que devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Em Filipenses 4:8, Paulo ainda mostra o que deve encher a nossa mente. E à luz disso, podemos aplicar os princípios bíblicos em relação às músicas da Taylor Swift. Pode ser que você seja uma fã de longa data ou alguém que gosta só de algumas músicas dela. E o meu intuito aqui é compartilhar com você algumas das coisas que exigem de nós, como cristãs, uma resposta e uma reação bíblica e cristã. Eu não vou agir como se ela fosse cristã, então falar sobre a falta de modéstia dela e a quantidade de palavrões nas músicas, apesar dessas serem questões importantes que tratam sobre qual é a visão de mundo dessa pessoa, a quem ela é leal, e também outro elemento interessante que alguns críticos estavam trazendo, de que os palavrões nas músicas são distrações da mensagem que eles estão passando. Então, muitas vezes, um artista coloca um palavrão para distrair o ouvinte da real mensagem que ele está tentando passar. E eu acho que isso se encaixa bem no caso da Taylor Swift. Então eu vou compartilhar sobre a primeira vez que eu parei para prestar atenção em alguma das músicas da Taylor Swift. Vamos observar o que está por trás do novo álbum dela e observar como que a figura dela está muito conectada com as novas tendências que nós temos visto no mundo secular de hoje. E você vai ver que isso é chocante. Mais recentemente, ela lançou o álbum que, traduzindo, ficaria o título como Departamento dos Poetas Torturados. Muitos cristãos pontuaram que ela zomba abertamente do Senhor Deus e dos princípios éticos da Bíblia. Então, nós vamos analisar algumas letras. Mas deixa eu compartilhar com você sobre o primeiro momento em que algo me chamou a atenção com as músicas da Taylor Swift. E aqui eu não estou contando os memes que rodavam por volta de 2010. Apesar de eu nunca ter sido uma fã dela nem de conhecer muito sobre as músicas dela, via muitas conhecidas, até mesmo cristãs, que gostavam muito e compartilhavam as músicas dela com orgulho. Por isso que me chamou tanto a atenção quando em 2019 ela lançou a música You Need to Calm Down, você precisa se acalmar. E o vídeo da música apagou todas as lacunas sobre o que a música significa, causando uma preocupação em muitos cristãos e, especialmente nos Estados Unidos, vários cristãos gravaram vídeos reagindo e colocando respostas cristãs a isso. No vídeo da música, ela faz uma caricatura dos cristãos como carrancudos, sujos e feios e que, segundo ela, precisavam se acalmar e parar de defender o padrão bíblico de casamento. A letra não apenas defende algo que é contrário ao que a palavra de Deus ensina, mas também zomba daqueles que creem na Bíblia. E eu sei que algumas pessoas poderiam dizer que ela não está falando de todos os cristãos, mas seria muito ingênuo e raso da nossa parte pensar que ela está caricaturando apenas alguns cristãos, porque o ponto dela ali é criticar todos que acreditam na Bíblia. Vamos pensar, o que está por trás de um coração que escreve e promove uma letra assim? O que a Bíblia ensina?
Em Efésios 5, o apóstolo Paulo esclarece que o casamento existe para ser uma mímica entre o relacionamento de Cristo e a igreja. E o Senhor Jesus reafirmou o padrão de casamento de Gênesis em Mateus 19, no versículo 5 e 6, quando ele nos disse: Por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Porquanto o que Deus ajuntou, não separe o homem. O que Taylor Swift tenta zombar não é de alguma denominação específica ou alguma pessoa em particular. Quando ela faz um ataque generalizado como esse, ela está se levantando contra o Senhor e o padrão que o próprio Senhor criou. O Salmo 2 fala bastante sobre isso quando explica essa dinâmica de que os reis da terra se levantam contra o Senhor e o seu ungido. E o pastor Voddie Baucham, um pastor que eu admiro muito, explica que os poderosos, ou seja, nesse caso, os famosos, tentam atingir a Deus. E, obviamente, como não o alcançam, tentam atingir aquilo que há de mais próximo, o povo de Deus. E esse padrão continua no novo álbum dela. Por exemplo, a música I Can Fix Him. No, I Really Can. Eu consigo consertá-lo? Não, eu realmente consigo. Ela menospreza as pessoas que a alertaram sobre esse relacionamento amoroso que ela estava entrando e despreza as pessoas que oraram por ela, dizendo assim na letra: Eles balançam a cabeça e dizem, Deus ajude ela. Mas quando eu digo a eles que ele é o meu homem, mas nem o seu bom Senhor precisa levantar um dedo. Eu consigo consertá-lo. Não, eu realmente consigo e só eu consigo. Nessa letra, ela realmente tenta se colocar no lugar de Deus, dizendo que ela consegue consertar esse homem. Ela menospreza as pessoas que oraram por ela, dizendo que o Senhor não precisa levantar nenhum dedo, porque somente ela pode consertá-lo. Uma letra dessa revela um coração de alguém que deliberadamente se rebelou contra o que foi ensinada. E, ao que é indicado, ela cresceu em um lar cristão, pelo menos culturalmente cristão, por ter sido criada numa cidade que é um Bible Belt, um termo que significa cinturão da Bíblia, que é uma referência às cidades dos Estados Unidos que são de maioria cristã. Mas ela ainda continua esse padrão dessa música na música L.O.M.L., que significa em inglês Love of My Life, amor da minha vida. Nessa música, ela literalmente chama um rapaz de Espírito Santo. Isso deveria quebrar o nosso coração. Ver alguém tomar o nome de Deus em vão e blasfemá-lo a ponto de comparar a um namorado. Isso não é um pecado leve. Por trás disso tem uma tentativa de tirar glória do nome do Senhor. Depois, na música But Daddy, I Love Him, mas papai, eu amo ele, mostra uma desonra e uma irreverência com o seu pai, lembrando que Deus escolheu nos dar paz nessa terra para termos uma mímica do cuidado do nosso Pai Celestial. Por isso é um mandamento honrar pai e mãe, e esse mandamento é um reflexo de honrar a Deus. Rebeldia e desonra contra os pais representa rebeldia e desonra contra Deus. Com isso em vista, Taylor Swift não apenas desonra o seu pai, mas acusa cristãos de serem hipócritas. Aquela acusação típica de todo descrente que tenta disfarçar o seu pecado pessoal. E ela diz na letra: Eu descobri que essas pessoas criam você para te prenderem. Todas as Saras e Anas com a sua melhor roupa de domingo, com as suas pérolas e suspirando. Que bagunça! Eu aprendi que essas pessoas tentam te salvar porque elas te odeiam. Veja que sério e até mesmo perverso é tentar chamar o amor às missões e ao evangelismo de ódio. Essa acusação surge na música como uma rebelião contra os conselhos que ela ouviu das pessoas que estavam tentando alertá-la contra o pecado da fornicação. Isso reflete um instinto rebelde e ímpio dessa era. As pessoas estão tão arraigadas ao seu pecado que colocam a sua identidade no pecado. Se alguém ama a pessoa a ponto de alertá-la contra o pecado, essa pessoa se sente pessoalmente ofendida. Crente, não caia na armadilha de achar que apontar o pecado de alguém é falta de amor. No Novo Testamento, João Batista apontou o pecado de Herodes.
João e Pedro apontaram o pecado dos fariseus de matar Jesus. O próprio Senhor Jesus apontou o pecado da mulher samaritana, do jovem rico, dos fariseus, de Pilatos. E isso nos lembra do que Paulo nos diz em Efésios 5:11. E não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as. Não morda a isca. Amorosamente alerte pessoas contra os seus pecados. Cristãos, como o pastor John Piper diz, são a consciência da cultura. Se nós, que conhecemos a verdade, a revelação de Deus, não apontarmos os pecados da sociedade, ninguém mais irá. Mas, continuando, na música The Smallest Man Who Ever Lived, o menor homem que já viveu, no sentido de pequenez, ela deliberadamente diz: I would have died for your sins. Eu morreria pelos seus pecados. E ainda na música Guilty as Sin, culpado como o pecado, ela profana o sacrifício e a ressurreição do Senhor Jesus, dizendo: e se eu rolasse a pedra? Eles iriam me crucificar de qualquer forma. E se a forma como você me segura for o que na verdade é santo? Ler uma letra dessa dói tanto o coração. E uma coisa que realmente pensa, por que alguém que se diz cheio do Espírito Santo se submete a ouvir uma música como essa, a ouvir alguém profanando a razão da esperança que há em nós? Por quê? Essa é uma questão que, como cristãos, a gente realmente tem que avaliar. Eu sei que talvez você seja uma mãe que tá vendo isso daqui, talvez a sua filha goste de ouvir as músicas da Taylor Swift, mas que o seu amor pela sua filha seja maior do que um desejo momentâneo de ser aceito pela sociedade. Eu olho pra trás e eu penso como foi bom todos os momentos que os meus pais me alertaram contra certas coisas culturais, porque hoje eu posso olhar pra trás e agradecer. Pai, obrigada por não me ter deixado assistir esse filme, obrigado por não ter deixado eu ouvir esse artista. Vale a pena poupar os seus filhos disso. Se você é uma fã da Taylor Swift que tá vendo esse vídeo, a coragem cristã está em ter um desejo maior por aquilo que é bom do que deixar o seu medo momentâneo vencer. Então, se nesse momento você sente medo seja de ser vista como uma pessoa diferente, ou você tem medo de perder amizades por causa disso, que o seu desejo pela santidade e pela glória do nome do Senhor Jesus sejam extremamente maiores do que a vontade de ouvir uma música de 3 minutos. Então, ler essas letras dói tremendamente o coração, porque obviamente elas não são neutras, são linguagens colocadas de forma explícita de alguém que conhece um pouquinho do palavreado bíblico, do vocabulário cristão, e tenta blasfemar isso da forma mais perversa, diminuindo completamente o valor da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, o valor da santidade, as pessoas da Trindade. Então é realmente uma coisa que, como cristãos, nós precisamos alertar. Rapidinho, já o vídeo vai voltar. Mas antes eu queria compartilhar uma coisa com você. Você sabia que 64% de vocês que estão assistindo esse vídeo não são inscritos no canal? Pois é, você pode estar ajudando para que o YouTube esteja recomendando mais conteúdos como esse para mais pessoas, ajudando para que a palavra de Deus possa estar alcançando mais pessoas. Basta você dar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Tudo bem fácil, você vê aqui embaixo. Então, muito obrigada pela sua ajuda. Mas agora, voltando. Por que será que os descrentes têm tanto medo da ressurreição? Porque ela escolheu justamente esse tema para menosprezar na letra dessa música. Os guardas romanos tiveram medo, os fariseus tiveram medo, os ateus modernos e os teólogos liberais têm medo. Por quê? O apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios 15:17: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Percebe? A ressurreição é a garantia de que nós cristãos não vivemos em pecado. Mas os descrentes têm medo da ressurreição porque eles querem continuar no pecado. Paulo continua no versículo 20 dizendo: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por meio de um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. E então virá o fim.
quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. A ressurreição é o início de uma nova criação, é o início da nossa santificação e a nossa garantia de vitória. Jesus venceu a morte, portanto nós podemos vencer as tentações e o pecado da nossa vida. Não somos mais escravos do pecado e glória a Deus por isso. Agora, as letras dessas músicas são deliberadas, elas são escolhidas a dedo. Não são metáforas que alguém usa sem querer. E como outras pessoas pontuaram, são metáforas claras, deliberadas e intencionais. Como nós, pessoas que foram regeneradas pelo Espírito Santo em nossos corações, sequer conseguimos achar bom ouvir músicas que zombam e blasfemam do nosso Senhor? Como nós conseguimos nos entreter com aquilo que profana a nossa fé? Por que nós iríamos querer financiar esse tipo de coisa e comemorar o lançamento disso? Será que nós estamos tão viciados em prazeres instantâneos e temporários que estamos dispostos a trocar o nosso direito de primogenitura por um prato de lentilha? Ou, em outras palavras, trocar a nossa aliança com o Senhor por prazeres pecaminosos temporários? Não, para aí. Todo ser humano foi criado para adorar. E o movimento do ateísmo dos anos 2000 até 2010 deixou claro que as pessoas não aguentam ficar muito tempo sem religião nenhuma. Afinal, Deus criou seres humanos com corpo e alma. E assim, as respostas materialistas não saciam. Então, o que acontece? Se a cultura tenta deixar a fé cristã, buscará algo para preencher a lacuna da transcendência. O que eu estou dizendo é que Deus criou um mundo que vai além da matéria. Por isso, as respostas materialistas não satisfazem a longo prazo. Aí entra a tendência da retomada do paganismo. E assim como Paulo descreve em Romanos 1, o paganismo e a idolatria são acompanhados de pecados sexuais. Porque somente a fé cristã crê que é possível alcançar a pureza. Somente a fé cristã reconhece a verdade de 1 Coríntios 10:13, que diz que Deus é fiel, portanto, juntamente com a tentação, ele provê o escape para que possamos vencer. E a Taylor Swift realmente representa a mudança cultural nesse aspecto, porque é uma jovem mulher que vem cada vez mais abraçando e, de certa forma, propagando esse neopaganismo. Agora, isso não é uma versão sensacionalista, mas simplesmente uma observação básica. Nós temos visto um aumento de referências à bruxaria, à feitiçaria e ao ocultismo. Se você entrar numa livraria de shopping, você vai encontrar entre os destaques alguma coisa relacionada à bruxaria. Se você for em uma farmácia, talvez você encontre um sabonete que faz referência a signos na embalagem. Se você for assistir um desenho infantil, pode ter uma referência a algum deus pagão. Cada vez mais, essas coisas têm sido popularizadas e têm ressurgido. Tanto em vídeo de música como em letra, ela faz referência a esse tipo de coisa. O mais claro foi no vídeo da música Willow, que aparece uma cena de um ritual ocultista e que foi repetido na turnê Eras. E ela tem uma música chamada Karma, que no refrão ela diz: Karma é o meu namorado, Karma é Deus. A letra toda é dizendo várias coisas diferentes do Karma, e ela diz que ela e o Karma vibe like that, se dão bem desse jeito, se divertem juntos. Ela tenta passar uma ideia de unicidade com o conceito hindu de Karma. E isso faz parte da tendência moderna de neopaganismo. O pastor e teólogo Peter Jones explica que existem apenas duas religiões no mundo inteiro: um ismo e dois ismo. Ele pontua que o versículo de Romanos 1:25, em que Paulo diz: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. O que Paulo está descrevendo aqui? Existe o Criador e existe a criatura. Duas categorias diferentes. Mas os descrentes trocam essa verdade pela mentira, adorando a criatura, tentando suprimir a realidade, caindo em um ismo. O ismo
acredita que todas as coisas têm a mesma essência, colocando tudo na categoria de divino. Assim, a criatura, o ser humano, tenta suprimir as distinções entre si e o Criador para se auto-intitular como Deus. E isso é completamente derivado da ideia hinduísta de Advaita, que significa não dois. A visão de mundo pagã que se opõe à dualidade. Jones explica que a finalidade disso é se livrar do oposto. E uma das consequências mais patentes disso está na tendência atual de apagar distinções entre homem e mulher, uma categoria binária criada por Deus. Agora, a visão bíblica é a de dois-ismo. Peter Jones explica que reconhecemos que tudo aquilo que não é o próprio Deus é a criação. Deus é diferente da criatura. No mundo há dois tipos de existência. Deus, que não foi criado, é autoexistente, e a criatura que é criada por Deus. E assim o apóstolo Paulo, no versículo que nós lemos de Romanos 1:25, esclarece que existem apenas essas duas opções. Adoraremos a criatura ou adoraremos o Criador. Se não adoramos o Criador, inevitavelmente adoraremos a criatura. E nós vemos, por exemplo, em Gênesis 1:1, que diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Veja, existe Deus e existe a criação de Deus, o céu e a terra. Tentar apagar essas diferenças binárias que o próprio Deus instituiu inevitavelmente leva à idolatria da criatura. E letras como dessa música Karma e essa apresentação nesse último tour incentivam e revelam o espírito dessa era. E a tendência de se rebelar contra os padrões estabelecidos por Deus, buscando falsificações para satisfazer o desejo humano de algo além da matéria. Então, cuidado em ser rápida em se denominar como uma Swiftie e deixar de lado a sua posição perante Deus como cristã e redimida por Cristo. Jesus morreu para que você fosse livre. Livre para dizer não ao pecado e livre para amar a obediência a Deus. Não queira trocar as belezas gloriosas da santidade e da comunhão com Deus por um prazer temporário de uma música de 4 minutos. Eu sei que dói quando nós vemos algo que nós amamos indo por um caminho perigoso, ou mais perigoso, às vezes até pecaminoso. Mas vale a pena cada pequeno e grande sacrifício que nós fazemos na nossa vida por amor a Deus, porque Jesus é melhor. Para isso, precisamos aprender a viver a fé cristã com ousadia e não uma versão politicamente correta. Por isso, que se você entender o que é o cristianismo aprovado pelo mundo, você vai conseguir viver a sua vida cristã com ousadia. Se quiser aprender mais, clica nesse vídeo aqui. Eu espero que esse vídeo tenha sido uma bênção na sua vida e que tenha te alertado e te encorajado. Com a graça de Deus, nos vemos na semana que vem.